Meus irmãos, muito bom dia a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical daqui da Igreja Presbiteriana em Serra Dourada 2. Você é o nosso convidado especial para estar conosco aqui nesta manhã, ouvindo uma mensagem, cantando louvores, porque hoje é o dia da ressurreição do nosso Deus. Nós comemoramos a Páscoa do nosso Senhor, o sacrifício perfeito. E eu gostaria de incentivar você e até de desafiá-lo a enviar esse link, o vídeo da nossa escola dominical, a compartilhar com a sua rede de amigos, a compartilhar, enviar para um parente, a enviar para alguma pessoa que precisa de assistir uma mensagem, de ouvir uma mensagem, de ouvir louvores a respeito da Páscoa do Senhor. Portanto, você pode aí compartilhar com seus amigos, familiares, com aqueles que necessitam de terem o dia da Páscoa preenchido pelo Senhor. Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos louvar a Deus agora com o Ministério de Louvor e daqui a pouco nós ouviremos uma mensagem pela manhã a respeito da morte do Senhor e pela noite nós estaremos ouvindo a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Deus te abençoe, fique conosco e tenha uma excelente escola dominical. Sigo cantando
dando louvores, pois me serve. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não pode ocultar, pois dissemos que nunca se apaga, vai ao seu lado, sempre de andar, brilho celeste, brilho celeste, deixa minha alma, glória dos céus, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois tu és as benditas, vai brilhando em meu caminho para a mansão, mais perto, segue o mestre, nosso rosto, essa mansão, brilho celeste, brilho celeste, deixa minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois tu és. Que bênção é cantarmos hinos espirituais ao nosso Senhor Jesus Cristo e ter a certeza de que Ele ouve tudo aquilo que nós entoamos em nome dEle. Agora eu gostaria de convidar você, a sua família, quem quer que esteja com você, a pegar a sua Bíblia, seja a sua Bíblia digital ou Bíblia, o livro sagrado que você tem aí na sua casa, a abrir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 45. E enquanto você abre a sua Bíblia, você liga seu aplicativo aí, eu gostaria de dizer para você que hoje nós estamos comemorando a Páscoa, você sabe. Nós estamos lembrando da Páscoa. E a Páscoa remonta justamente sobre um ato milagroso pelo qual o Senhor Jesus Cristo realizou em vida, que foi a sua ressurreição. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Graças a Deus ele ressuscitou. Mas antes de lembrarmos da ressurreição, houve no ministério de Jesus Cristo, houve no propósito de Deus, na pessoa de Cristo aqui nessa terra, a sua morte. Obviamente, a morte antecipa o milagre da ressurreição. E a morte de Jesus Cristo foi milagrosa, ela foi emblemática, ela foi maravilhosa. Sim, nós temos prazer na morte de Cristo por todas as suas implicações em nossas vidas. E nesta manhã, meus queridos irmãos, eu gostaria de dividir, mais uma vez, se você tem acompanhado as nossas mensagens, você percebe que o dia de domingo, o dia sagrado ao Senhor, tem um único tema subdividido pela manhã, parte 1, e pela noite, parte 2. E nesta manhã, eu gostaria de falar a respeito da morte de um vencedor. A morte do único vencedor que pisou nessa terra. A morte daquele que faz com que nós vençamos todos os nossos pecados. A morte do Senhor Jesus Cristo. A morte daquele que nos deu vida, daquele que nos deu propósito. Sim, nós temos alegria na morte do Senhor. Eu gostaria que você lesse comigo o texto proposto em Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 45, onde a palavra de Deus diz o seguinte. Você pode acompanhar aí, por gentileza, no seu televisor, na legenda, no seu celular, enfim, de onde você estiver me acompanhando, você pode acompanhar também. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim no versículo 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto dizia,
ele chama por Elias. E logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que viam seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Curva sua cabeça agora, por gentileza. Vamos fazer uma oração ao Senhor? Nosso Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, louvar ao Senhor, porque através da sua morte milagrosa o Senhor nos concedeu uma vida maravilhosa. E através da sua morte, meu Pai, nós podemos observar como o Senhor nos ama. E que bênção, meu Deus, foi o seu sacrifício, uma vez que nós não podíamos realizar nada para que tivéssemos o nosso relacionamento restabelecido com Deus. Obrigado, Senhor. E que essa mensagem seja aplicada no coração de cada um daqueles que estão me ouvindo nesta manhã, para a honra do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando pensamos na morte, nós temos temor. Você tem temor? Eu tenho muito temor da morte e é um dos medos que eu possuo nessa vida, além da altura. Quando nós pensamos na morte, nós temos esse sentimento de temor porque nós não sabemos exatamente como lidar com a morte e nem como são todos os detalhes que permeiam a morte. Por exemplo, você sabe muita coisa a respeito da vida. Quando a mulher está grávida, ela consegue ir no médico, fazer um exame de ultrassom, ela consegue observar as suas semanas gestacionais de como o bebê está evoluindo, se o bebê tem alguma infecção, se o bebê tem alguma doença, qual o peso do bebê, qual é a altura do bebê, se o bebê está se alimentando de forma adequada. Você consegue todos os detalhes minuciosos. Tudo aquilo que você precisa saber a respeito da vida do bebê, você consegue através de uma ultrassom, através de exames, através de muita coisa. A morte é diferente. Nós não sabemos todos os detalhes da morte. Nós temos temor da morte porque quando lembramos dela, pode vir a lembrança de um luto, de um sepultamento, de alguém querido que nos deixou, de alguém importante, de algum familiar, de algum amigo. Nós estamos em tempo de Covid, onde, infelizmente, mais de 325 pessoas, mais de 325 mil pessoas nos deixaram em nosso país. Certamente, nós vimos algumas pessoas ao nosso redor que tiveram as suas vidas ceifadas por esse vírus. Nós temos temor. Nós estamos em isolamento social justamente pelo temor da morte, medo, pavor de que algo possa ocorrer com a nossa igreja, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que nós amamos. Interessante porque a morte ela nos traz incertezas de vários tipos, inclusive da fé. Sim, você está falando com uma pessoa que passa por um problema de luto, uma pessoa que passa por problemas relacionados à morte, tem situações sensíveis à fé? Sim. Muitas vezes nós perguntamos, indagamos a Deus, por que fulano teve que nos deixar? Por que eu tive que perder alguém tão amado? Por que, Senhor? Por que? Nós ficamos balançados. Isso só demonstra como o nosso coração é entregue às coisas deste mundo, mas somos assim, somos sensíveis a essas questões.
Na escola, desde pequeno, nós somos incitados a pensar na morte como um ciclo natural da vida. Não é assim que nós aprendemos nas aulas iniciais de ciência ou de biologia? Me recordo lá na quarta, na terceira série, quando os professores nos ensinavam que o ser humano, ele nasce, ele cresce, ele reproduz e ele morre. Desses ciclos, o ciclo final é a morte. Na filosofia da vida, nós ouvimos por aí que para morrer basta estar vivo. A morte, então, meus queridos irmãos, ela é entendida como o ciclo final. O nosso ciclo final aqui nesta terra. Ao passo que a morte nos traz temor, medo, pavor, insegurança sobre muitas questões futuras, nós, como servos do Senhor, filhos de Deus, nós olhamos para a morte também com sentimentos otimistas em relação à esperança divina. O encerramento de um ciclo para uma eternidade com Deus. Não é assim que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, quando ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo declarando de que viver para ele era muito satisfatório, mas morrer, estar com o seu Deus, era muito maravilhoso, pela ardente expectativa de que ele criara no evangelho da salvação, pela ardente expectativa que ele criara na vontade de contemplar a face de Jesus Cristo e estar em eterna adoração com os anjos. Aqui o apóstolo Paulo declara que morrer para ele, findar aqui nesta terra, não era dos males o pior. Pelo contrário, ele afirma que havia alegria momentânea, por mais que dolorosa, na morte. Que havia alegria, por mais que momentânea, na morte. Desde a queda de Adão e Eva, lá em Gênesis, no capítulo 3, o homem se pergunta: como nós podemos recuperar o nosso relacionamento com Deus? Se você lembrar da narrativa lá em Gênesis, você vai observar que o homem tinha um relacionamento intenso com Deus. O homem foi criado para viver em plena harmonia com o seu Senhor. O homem ele foi desejado por Deus, ele foi colocado nesta terra para que dia após dia ele tivesse um relacionamento intenso com o seu Senhor. Deus falava face a face com Adão e com Eva. Deus estava presente no jardim. Deus concedeu perfeição àquele momento e o homem não conhecia pecado. Adão e Eva não conheciam o pecado. Entretanto, em dado momento da narrativa, nós observamos que eles desejaram ser iguais ou maiores do que a Deus. Por que eles precisavam obedecer a Deus? Por que eles necessitavam ter um relacionamento com Deus? Então, Satanás faz com que a mente deles desejassem a liberdade, a autonomia, o autocontrole de todas as coisas. O homem cai. E desde que o homem caiu, desde que o homem trocou a vida perfeita com Deus por uma vida mediada pelo pecado, a grande pergunta que todos nós fazemos é: como podemos ser redirecionados para Deus? Apesar de ter sido expulso da presença de Deus, apesar de nós, como consequência desse ato trágico de Adão e Eva, termos nascido em pecado, o salmista Davi vai dizer que em pecado ele foi concebido. Apesar de tudo isso, meus queridos irmãos, por meio de Cristo nós somos levados para Deus novamente. Hoje eu quero refletir com você sobre os impactos da morte de Jesus Cristo na vida do cristão.
como servos dele, nós olhamos para a Páscoa com muita alegria pela sua ressurreição. A sua ressurreição confirma de forma intensa tudo aquilo que os profetas haviam dito, de tudo aquilo de que o grande milagre de Jesus Cristo seria realizado em sua ressurreição, provando que ele não era homem iguais àqueles da sua época, e nem os de hoje. Aqui, meus queridos irmãos, como servos dele, nós olhamos para a Páscoa, celebrando uma grande vitória, de fato, a ressurreição. Mas também nós queremos olhar, meus queridos irmãos, comemorar de forma emblemática a sua morte, que foi uma morte categórica, uma morte pensada, uma morte sonhada, uma morte planejada por Deus, para que nós tivéssemos o nosso relacionamento com Ele restabelecido. A grande pergunta que eu quero deixar no seu coração e respondê-la de forma simples é: por que Jesus Cristo precisou morrer? Jesus, ele era perfeito. Uma vez que ele era perfeito, por que ele precisou morrer? Vamos aos pontos, meus irmãos, me acompanhem por gentileza. Nós estamos em escola dominical e eu vou tomar o cuidado de mostrar alguns textos para você de forma bem didática. Afinal, a melhor escola da vida é a escola dominical, onde nós aprendemos a Bíblia, onde nós aprendemos tudo a respeito da Bíblia. E eu gostaria que você entendesse a mensagem de hoje de manhã, respondendo essa pergunta: por que Cristo precisou morrer? Vamos lá, em primeiro lugar, eu gostaria de responder essa pergunta dizendo que Cristo precisou morrer para cumprir a vontade de Deus. Como assim, Michel? Olhe comigo, por gentileza, no versículo 46. Olha o que diz a palavra de Deus: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. Olha o que a palavra de Deus diz aqui: Jesus Cristo sofrendo. A exata expressão de sofrimento de Jesus Cristo pode ser observada neste versículo 46. Essa é a expressão máxima de sofrimento que nós vemos aqui. Jesus clamando a Deus, a sua natureza humana clamando ao ser divino: por que o Senhor me abandonou? Muitas vezes nós pensamos nos sofrimentos de Cristo como limitados às suas agonias finais. Muitas vezes nós pensamos nos sofrimentos de Cristo resumidos a morte, sepultamento, ressurreição, crucificação. Nós pensamos no sofrimento de Jesus apenas neste momento, mas não. Toda a vida de Cristo foi de sofrimento, meus queridos irmãos. Desde o momento em que ele resolveu, como Deus, vir à terra, se relacionar com o homem, no mundo caído, no mundo amaldiçoado pelo pecado, ele esteve em volta de sofrimento. O caminho de Jesus Cristo, a vida de um servo, o Senhor dos exércitos, o caminho da obediência foi para ele o caminho do sofrimento. Por isso, desde o momento em que Cristo assume a natureza humana, ele passa a viver no sofrimento. Perceba que desde quando Jesus Cristo começa a realizar os milagres, desde que Jesus Cristo começa a pregar no templo, desde que Jesus Cristo começa a conviver com a população da Galileia, de Nazaré, enfim, da Samaria, dos lugares onde ele esteve, Cristo esteve sempre em volta de sofrimento. Ora era perseguição, ora era calúnia, ora era difamação, ora era abandono dos seus discípulos. Era certas situações em que ele se sentia no sofrimento. A palavra de Deus vai dizer que Cristo chorou. A palavra de Deus vai dizer que Cristo teve fome. A palavra de Deus vai dizer que Cristo teve sede. Todos sofrimentos pertinentes à natureza humana. E aqui, meus queridos irmãos, ele veio para essa terra amaldiçoada pelo pecado, justamente para cumprir um propósito divino. Em primeiro lugar, anote isso: Cristo veio cumprir a vontade de Deus, porque essa vontade ela foi profetizada. O sofrimento de Jesus foi profetizado.
Jesus foi humilhado em todas as esferas, meus irmãos. Foi transpassado, ele teve as suas vestes tiradas, ele teve sobre a sua cabeça colocado uma coroa de espinhos. Ele foi violentado, ele sofreu diante de tal calamidade. Observe comigo que isso já tinha sido profetizado. Isaías, no texto do servo sofredor, um texto belíssimo, importante que você leia, Isaías capítulo 53, no dia de hoje. Sim, no dia de hoje, depois tira um tempo e leia a profecia de Isaías. Que maravilhosa, quando Isaías clama que viria o Messias. Isaías 53, versículo 3. Ele profetiza a respeito do Messias, dizendo: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Olha aqui, Isaías profetizando a Israel naquele tempo, séculos e séculos antes de Jesus Cristo, falando que o Messias viria, de que ele sofreria. Era da vontade do Senhor, meus irmãos, era da vontade de Deus que um homem perfeito passasse pelo sofrimento humano, com o intuito de sofrer por nós e a dor esmagadora do pecado. Lembre-se disso. Por que Cristo precisou morrer? Era necessário alguém perfeito, melhor do que nós, varão perfeito, conforme a palavra afirma, que viesse a este mundo contaminado pelo pecado e que resolvesse o nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, Cristo cumpriu a vontade de Deus. E esse cumprimento demonstra, o seu sofrimento demonstra uma obediência perfeita. Interessante que no sofrimento Cristo obedeceu até a morte e essa obediência foi de forma perfeita, por causa de sua perfeição ética, da sua paixão pela justiça, da sua santidade, da sua verdade. Os motivos de sofrimento para ele foram muito mais numerosos do que são para nós. Talvez nós olhamos para os motivos de Cristo morrer por nós de forma muito fria, meus queridos irmãos, de forma muito superficial, mas eram motivos muito nobres para ele. Eram motivos importantíssimos. Era o seu povo sendo entregue ao pecado e ele resolveu a nossa situação. Nós não estávamos interessados em resolver, nós não tínhamos condições de resolver, nós não tínhamos preparo para resolver, nós estávamos distantes, longe do Senhor, vivendo em trevas. Perceba que essa obediência ela foi perfeita. Cristo não morreu em consequência de um acidente, irmãos. Cristo não morreu porque os soldados, porque o pretório romano, porque os governantes da época, por causa da palavra de todos eles, por causa da decisão deles, por causa de Pilatos. Não, Cristo não morreu diretamente pela culpa desses homens. Já estava tudo profetizado de que ele seria traído, de que ele seria esmagado, de que ele seria violentado, de que ele seria humilhado e de que ele morreria em favor do seu povo. Era importante que assim fosse, porque ele tinha que ser contado entre os transgressores. Se você observar a morte de Jesus Cristo, não foi uma morte qualquer. Não foi absolutamente uma morte qualquer. Cristo ele poderia ter sido assassinado. A população poderia, quantas vezes os fariseus, os saduceus, as seitas judaicas estavam em volta de Jesus, observando o seu discurso, e quantas vezes eles queriam o quê? Assassinar a Jesus. Quantas vezes nos milagres que Jesus principalmente realizava no sábado, eles ficavam furiosos com aquilo e eles queriam perseguir Jesus, prendê-lo e matá-lo. Quantas vezes eles quiseram fazer isso? Pesquise na sua Bíblia. Foram várias. Mas eles não fizeram porque já estava tudo determinado pelo Senhor que teria que acontecer em dado momento, em certo local, com situações bem resolvidas. Ele tinha que preparar os seus discípulos. Houve a Santa Ceia, ele tinha que preparar aqueles que estavam à sua volta, ele tinha que ter sido colocado no Monte das Oliveiras para o momento final,
afasta de mim esse cálice, Pai, ele diz nos momentos finais. Ele tinha que ser encontrado entre os transgressores, ele tinha que ter tido uma morte, ele teve uma morte Jesus, ele precisou de ter uma morte desse tipo. Precisou ser encontrado entre os transgressores. Ele foi considerado como injusto. Ele foi, meus queridos irmãos, considerado como um malfeitor. Ele foi colocado no centro, destacado, para que todas as pessoas observassem quão pecador, quão era ruim para ele estar sendo humilhado naquele lugar. E a morte de cruz. O apóstolo Paulo vai dizer que se tinha uma morte, em Romanos, vai dizer que se tinha uma morte que era humilhante, essa morte era a morte crucificada. Ele tinha que ter sido humilhado, porque isso foi profetizado pelos nossos antepassados. A obediência perfeita. E Jesus, ele estava ciente dessa de que a obediência perfeita sinalizaria em dor e sofrimento. Tanto é que ele começa a preparar os seus discípulos, conforme eu falei anteriormente, para os momentos finais da sua vida. Ele começa desde Mateus, no capítulo 24, no sermão profético, ele começa a preparar e a dizer tudo o que ia acontecer. Olha, o véu vai se rasgar, não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar nada. E as pessoas ouviam isso e caçoavam dele. Jesus, ele começa então a preparar, porque ele sabia que o grande momento estava chegando. Quando olhamos as palavras descritas no Evangelho de Mateus, nós percebemos que o sofrimento do Senhor Jesus estava sendo mediado pelo sofrimento, pela vontade do seu Pai. Deus estava mediando tudo. Deus estava controlando tudo, meus irmãos. E em seu lamento, aqui no versículo 46, quando Jesus clama, Eli, Eli, lama sabachthani. O Senhor Jesus está citando o Salmo 21, no versículo 1, um salmo messiânico, um salmo que diz a respeito de Jesus Cristo, o ungido do Senhor, que diz o seguinte, onde Davi fala com Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Davi clamando ao Senhor, Senhor, por que o Senhor está longe? Por que eu estou gritando, clamando ao Senhor e o Senhor não está me ouvindo? Por que o Senhor me deixou desamparado? Cristo cumpriu aqui, meus queridos irmãos, a vontade perfeita do Pai. Jesus Cristo cumpriu o plano que para ele tinha sido oferecido, pois ele amava tudo aquilo que pertencia a Deus. Preste atenção nestas palavras. E aqui eu gostaria de deixar uma aplicação para você. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 a 5, e eu peço a gentileza para que você me acompanhe, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 5, Paulo diz o seguinte, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, e anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Qual é a aplicação que eu gostaria de deixar aqui para você? Cristo se sacrificou para ser um servo obediente. Cristo cumpriu o plano de Deus, porque ele amava tudo aquilo que pertencia a Deus. Primeira implicação da morte de Jesus Cristo, porque Cristo precisou morrer para me ensinar que obedecer a Deus de forma perfeita é maior que tudo nessa vida. Sacrificar a minha vida a favor de Deus é maior que tudo nessa vida. Meus irmãos, não estou dizendo que você precisa se prender no madeiro e dar a sua vida em sacrifício, não. De que agora em Romanos 12, no versículo 12, de que nosso culto ao Senhor é um culto santo, é um culto onde nós o honramos
com as nossas palavras, com as nossas vidas, e de que as nossas mentes agora são renovadas pelo Espírito Santo do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, levando a Cristo todo pensamento, todo conhecimento, e que seja preso, e que sejamos cativos dele, sejamos iguais a apóstolo Paulo fala a Timóteo, sejamos os escravos do Senhor, acorrentados nele. Uma obediência perfeita. A implicação aqui é de que passemos a amar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você tem amado tudo aquilo que Deus tem colocado em sua vida? Ponto 2, meus irmãos. Por que Cristo precisou morrer? Em primeiro lugar, de que Ele precisou cumprir a vontade de Deus. Em segundo lugar, que vontade era essa? Consistia em ser o substituto do seu povo. Observe comigo nos versos 50 a 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu, preste muita atenção no versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O versículo 51 destaca, de forma muito detalhista, meus queridos irmãos, situações pertinentes da importância da morte de Cristo. E da importância de que a morte dele foi algo substitutivo. A morte de Jesus aconteceu por volta da hora 9, aproximadamente 15 horas. A morte de Jesus, ela não coincidiu com algo, como um destino. Não, meus queridos irmãos, agora eu quero trazer para você o contexto da época, para que você perceba como que Jesus estava entrelaçando tudo ao seu favor. Esse momento coincidiu com o sacrifício da tarde. Às 15 horas, os homens religiosos estavam no templo, onde os sacerdotes estavam realizando sacrifícios. Em Êxodo, no capítulo 26, no versículo 31 a 33, nós vemos a narrativa a respeito do véu do templo. E quando Moisés fala a respeito do véu do templo, Moisés dá características boas a respeito do véu. Características boas que eu as considero deixa bem, de forma nítida, simples, para que você possa observar como seria isso na realidade. Usado o véu, meus queridos irmãos, o véu do templo, né? O templo onde eles se reuniam para adorar a Deus, havia um véu que separava dois lugares, o Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, e o lugar santo. Havia uma barreira entre esses dois locais. Havia algo muito grande, um véu gigantesco, grande, grosso, que separava literalmente esses dois lugares. E apenas o sumo sacerdote, ele tinha permissão para entrar no Santo dos Santos e no lugar santíssimo. Somente ele tinha permissão para passar pelo véu. E quando ele passava pelo véu, ali ele realizava os sacrifícios propiciatórios. Lá em Levíticos, no capítulo 16, no versículo 2, e você pode acompanhar na sua Bíblia por gentileza, você vai perceber que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar a fim de oferecer sacrifícios propiciatórios, ou seja, todos os sacrifícios cujo pecados eram perdoados. Ou seja, realizava ali, traziam animais, um animal perfeito, um animal sem mancha, sem mácula, sem dor, sem nada, sem riscas, enfim, tinha todas as regras para que o animal fosse trazido. E ali era realizado o sacrifício, e os pecados eram perdoados. Esse véu, ele se rasgou no momento exato da morte de Jesus, e no momento exato em que os religiosos estavam no templo realizando sacrifícios. Deus aqui, meus queridos irmãos, ele estava declarando de que Cristo era o grande sumo sacerdote, de que agora não era necessário mais realizar sacrifícios, de que agora, conforme lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11, ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que nos eleva para Deus, o sacrifício perfeito, e que agora não há mais necessidade de nada
ser sacrificado por causa dos nossos pecados. Não, ele foi o sacrifício. O Evangelho de Mateus aqui, meus queridos irmãos, ilustra que em Cristo, Deus tinha abolido a barreira que separava ele dos homens. O véu já não existia na morte de Cristo. Como sumo sacerdote, Cristo torna-se o grande representante do povo de Deus. E que através dele tivemos o caminho até o Senhor reconstruído. Está percebendo que a morte de Jesus é mais do que realizar a vontade de Deus? Conforme nós vimos no primeiro ponto. A palavra de Deus diz aqui no versículo 51 que o véu do santuário rasgou, não existia mais véu, não existia mais separação. O apóstolo Paulo vai nos dizer, escrevendo aos Coríntios, de que essa separação terminou. Agora todos nós somos um povo pertencentes ao Senhor. A morte dele, meus queridos irmãos, significa que foi realizado um sacrifício substitutivo, ou seja, Jesus foi crucificado como ladrão, salteador, mentiroso, culpado em nosso lugar. Tudo aquilo que nós fazíamos, através de obras meritórias da lei, nós não precisamos realizar mais por causa de Cristo. A morte dele foi a demonstração mais misericordiosa que Deus usou para demonstrar que ele não abandonou o seu povo, mesmo diante da calamidade espiritual na qual vivíamos. A morte de Jesus foi para mostrar que a misericórdia de Deus permanecia sobre o seu povo. E quando nós olhamos para a morte dele, devemos nos sentir representados. Sim, devemos nos sentir representados, porque nós não conseguimos. Nós somos falhos. O primeiro Adão falhou. Paulo vai dizer em Romanos que veio o segundo Adão, realizando um sacrifício perfeito, com o qual o primeiro Adão não conseguiu realizar. Mais que isso, nós sentimos as nossas forças recuperadas pelo vencedor. Por isso que eu afirmo nesta manhã, de que o texto aqui diz a morte de um vencedor. A morte de Jesus traz para nós, além de um sentido existencial, ou seja, a realidade que nós vivemos aqui como um fim em si mesmo. A morte de Jesus mostra para nós a realidade do nosso chamado, a realidade daquilo para o qual nós fomos convocados por Deus, a vergonha de não seguirmos por causa de nossos motivos pífios, a tristeza de não exercermos a fé que Ele coloca no coração de cada um de nós, o desgosto de não sermos os seus representantes fiéis aqui nesta terra. A morte de Jesus me mostra essas três realidades, meus irmãos. Mais do que tentar resolver os meus problemas existenciais e emocionais, a morte de Jesus me pergunta: qual servo eu sou? A morte de Jesus me inquieta, porque precisou de um sacrifício perfeito em meu lugar. E como eu tenho lidado com isso, meus irmãos? Ano após ano, nós falamos da morte de Cristo. Quase sempre, dominicalmente, nós apontamos para a morte de Cristo. E nós vivemos esta vida como se a realidade da morte não fizesse presença mais em nossas vidas. Foi através dela, somente através dela, que nós temos vida hoje. Um decreto misericordioso de Deus, uma vontade enorme de Jesus Cristo em obedecer esse decreto. E quando nós falamos de morte hoje, nossos ouvidos estão tampados, os nossos olhos estão tampados, a nossa boca está tampada, porque nós muito menos temos vontade de ouvir, temos vontade de ver, temos vontade de falar. A morte de Cristo, ela traz a realidade do nosso chamado. É Deus me apontando. É Deus me apontando o lugar para onde eu devo ir. E o lugar para onde eu devo ir é debaixo da presença de Deus. A morte de Jesus Cristo me chama, me convoca para um aviso sagrado. Algo que Deus tem sagrado na minha vida. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito de estar aqui? O seu chamado é somente um. É obedecer ao seu Deus, glorificá-lo para sempre. O seu chamado é só um. Apenas esse. Por isso, meus queridos irmãos, nós não precisamos de ficar tristes.
Não precisamos de termos vergonha, desgosto, muitas vezes. Irmãos, a morte de Jesus veio para nos dar vida, e que essa vida seja voltada para Ele, e não para nós mesmos. Se a primeira implicação da por que Jesus precisou morrer é de que Ele precisou cumprir a vontade de Deus, e de que essa vontade, a segunda implicação de que essa vontade consistia em se colocar como um substitutivo no meio do seu povo, como um sacrifício substitutivo no meio do seu povo. Em terceiro lugar, Cristo precisou morrer, porque esse povo que teve um sacrifício substitutivo, ele percebeu que Jesus era o Salvador. Esse povo percebeu. Observe aqui comigo, na palavra do Senhor, lá no versículo 54, olha o que a palavra de Deus diz. Os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Registrando esse mesmo ato, o evangelista Lucas, o médico Lucas, vai dizer lá no capítulo 23 do seu evangelho, no versículo 48, o seguinte: e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Perceba, Mateus registra de que o centurião e os guardas que estavam ali ficaram perdidos, olharam para tudo aquilo e falaram assim: verdadeiramente ele era o Filho de Deus, o que nós fizemos? Lucas registra de que as multidões reunidas, olha isso, irmãos, todos aqueles que estavam ali olhavam atônitos pensando, olhando para este espetáculo, Lucas registra, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. Quando Lucas narra essa mesma história, o drama da morte de Jesus Cristo, ele registra um acontecimento importante. A multidão estava perdida. Que cena, irmãos! A multidão batendo no peito como uma demonstração de tristeza. Eles perceberam que haviam cometido um grande erro. Sacrificaram o Salvador. Quando religiosos pensam a respeito da salvação, eles logo pensam naquilo que eles podem fazer para garantir a sua entrada no céu. Estudar copiosamente a lei e o Evangelho, realizar cerimônias de forma perfeita, trabalhar no reino para conquistar objetivos pessoais, etc. Religiosos sempre pensam naquilo que eles podem oferecer para conquistar, e não pensam na ideia de que serão conquistados por Deus. Cristo não morreu para que o homem pensasse em obras meritórias. Cristo morreu para que o homem dependesse exclusivamente dele. Aqui esses homens estão percebendo o quão errado eles estavam. Desesperados, batendo no peito. Olha o que fizemos. Ele era Filho de Deus. O véu se rasgou conforme foi prometido. Agora nós somos povo dele. E olha o que nós fizemos com o Senhor. Aquele que perdoa pecados. Aquele que foi profetizado que o seu nome, Emanuel, perdoaria pecados. Aquele que andava no meio do seu povo, aquele que nos ensinou, aquele que teve toda a calma, a tranquilidade de nos pastorear durante tanto esse tempo. E olha o que nós fizemos. Porque nós estávamos perdidos em nossas obras, preocupados em mostrar para Deus, preocupados em fazer com que tivéssemos a garantia do céu, e nunca ficamos preocupados em sermos conquistados por Ele. Porque a grande realidade da cruz, meus irmãos, é que nós fomos conquistados por Ele. Nós fomos conquistados pelo Senhor. A Bíblia fala que eles ficaram temerosos com o espetáculo que acabaram de acontecer. Não era para menos, o evento mais aguardado de todo o tempo que já estava acabando de acontecer. Cristo morreu pelo seu povo. Quando Isaías profetiza a respeito de Jesus, lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, o profeta declara de que Jesus tinha autoridade para pregar. Jesus tinha autoridade para falar a respeito do reino de Deus. Ele era único e perfeito. A morte do nosso Senhor trouxe-nos vida. Tenha isso em sua mente. Mais do que isso, trouxe a garantia de que a nossa vida foi restaurada. E que agora nós temos a plena convicção de que a salvação nos foi ofertada
por meio de Cristo. Irmãos, não há o que fazermos a não ser ajoelharmos diante de Deus num ato de louvor ao seu nome, num ato de gratidão ao seu nome. O vencedor estava à beira da morte. A morte daquele vencedor fez com que eu e você vencêssemos os nossos pecados. Por isso, andeis em novidade de vida, diz o apóstolo Paulo. Por isso, tendes o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, que sentimento era esse? O sentimento único de obedecer a Deus sobre todas as coisas. De obedecer, de viver no propósito para com Deus. Viva o propósito que Ele tem para a sua vida. A morte de Jesus, meus queridos irmãos, mostra o quão eu sou inútil quando observo as minhas obras, observo os meus atos e percebo que eles são zero diante do Senhor, porque a minha dependência está totalmente ligada a Ele. O apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios de que a graça nos basta, independentemente daquilo que nós fazemos, somente a graça de Deus nos basta e é por ela que nós nos movemos e por ela que nós vivemos. Então, meus irmãos, viva no propósito que o Senhor tem para a sua vida. Concluindo essa mensagem pela manhã. A morte de Jesus nos trouxe uma grande certeza que foi a sua salvação. Salvação essa exclusiva dele, somente por ele, através dele. Passe a olhar para o Senhor Jesus com gratidão e honre tudo aquilo que ele fez por você. Como eu disse, foi apenas por amor à sua vida que ele realizou isso. O desejo de lhe ver restaurado por Deus, o desejo de ver a sua comunhão restaurada por Deus. Foi apenas por isso que Jesus Cristo veio a essa terra para morrer em seu lugar. Porque você não consegue e nunca conseguirá restaurar esse relacionamento pela sua própria vontade. A morte do vencedor foi o ato mais importante na sua história. Da sua história. Honre a morte do Senhor. Tenha em mente de que Ele morreu para que hoje você tivesse uma vida e que você tenha uma vida de gratidão ao nosso Deus. Que Jesus te abençoe, te guarde e que a cada dia a sua morte dele, seja latente no seu coração, seja latente no meu coração, provoque em nós o sentimento de gratidão, provoque em nós o sentimento de pertencimento a Ele e não a este mundo. Jesus te abençoe e eu te aguardo logo mais à noite para que você possa ouvir a continuação dessa mensagem. Uma feliz Páscoa para você e toda a sua família. Deus abençoe.